Boa noite a todos. Jesus, Maria, José. É com grande alegria que nós estamos novamente aqui na Escola Justiniana nesse quarto encontro. Hoje, como palestrante, nós temos o padre Carlos Valério de Oliveira, religioso vocacionista. Contudo, padre Valério, a noite é do senhor. Jesus, Maria, José, a todos, desejar nossas boas-vindas para esse nosso quarto encontro. Vamos iniciar fazendo uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peçamos a São Justino, que interceda a Santíssima Trindade, que nos conceda a graça de buscar cada vez mais a união divina, o caminho de santidade, e que nós também possamos ser instrumento de santificação no mundo, nos mais diversos lugares onde nós atuamos enquanto discípulos e discípulas de Jesus. Ó meu Deus e meu tudo, ó Pai, Filho e Espírito Santo, a vossa vontade se cumpra, o vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como em vós mesmo, ó meu Deus e meu tudo. São Justino Russolino, rogai por nós. Muito bem, hoje o tema que nós ficamos de refletir um pouco é sobre o significado da nossa saudação vocacionista, que nós já nos saudamos quando nos encontramos e tem ganhado, diria que uma aceitação entre nós que participamos das paróquias vocacionistas e dessa família religiosa. O nosso objetivo em refletir um pouco sobre esse significado é da gente compreender a rica espiritualidade e a missão que nós recebemos ao transmitir ou saudar alguém com esse Jesus, Maria e José. A partir dessa saudação, também compreendendo o seu significado, nós queremos também, a partir desse estudo, desejar que essa saudação não seja uma mera expressão de educação um para com o outro, uma mera saudação, mas que, ao longo do dia, quando nós nos saudamos, que essa atitude seja uma expressão de fé, um anseio, um desejo para que as outras pessoas busquem o caminho da santidade, como nós vamos ver esse significado, que possa viver bem a sua vocação e também se coloque como animadora das outras vocações. Então, esse é o nosso objetivo ao compreendermos e estudarmos um pouco sobre o significado da nossa saudação. Eu elaborei alguns slides, vou pedir ao irmão Douglas que possa nos ajudar, talvez pode fixar um pouco melhor a compreensão. Vou pedir que ele possa projetar e nós vamos, a partir dos slides, apresentando. Então, o significado da nossa saudação, Jesus, Maria e José. Então, creio que todos nós já conhecemos como é que nós, religiosos vocacionistas, nos saudamos nas celebrações, nos encontros, quando também encontramos alguém que faz parte da nossa família religiosa, quando também nós encontramos alguém que faz parte das nossas paróquias, que tem algum vínculo conosco. Então, é essa saudação, e por onde eu tenho passado, até tenho pedido que todos nós possamos, ainda que saudemos alguém com um bom dia, com boa tarde, uma boa noite, mas que esta saudação possa ganhar, diria que um hábito nos nossos encontros, por causa da rica mensagem e espiritualidade que essa saudação traz para nós. Pode passar para o próximo, Douglas. Então, a nossa saudação está ligada às 3 pessoas da Sagrada Família. Como já mencionamos, no nosso diretório, lá no número 28, vai dizer: a congregação honra a Sagrada Família, também com a saudação Jesus, Maria e José. Então, o diretório é um documento próprio nosso, que onde São Justino vai apresentar para nós essa saudação como uma forma de honrarmos a Sagrada Família
diante da importância que ela tem também dentro do projeto de salvação, como acolhedora do Redentor Jesus Cristo. Então, essa saudação vem a partir do nosso próprio Pai Fundador, não é nenhum religioso, nenhum superior que criou porque achou bonito, mas o nosso próprio Pai Fundador, inspirado, coloca que nós deveríamos saudar Jesus, Maria e José entre nós e divulgar tal saudação entre os irmãos, como essa forma de honrarmos a Sagrada Família. Pode passar o próximo. Primeiro, para a gente entender todo o significado da saudação Jesus, Maria e José, é preciso a gente compreender de que São Justino vai entender a vida do ser humano como um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Todos nós, ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, somos chamados a essa relação íntima com a Santíssima Trindade. E São Justino ainda vai nos dizer que o homem é o fim de uma relação de amor com a Santíssima Trindade e deve convencer-se que existe somente para uma relação de amor com a Trindade. E nesta relação, nenhum outro o está ou estará. Eu sou único, sou irrepetível em meu gênero. Ou seja, esta relação é feita por cada pessoa, eu e a Trindade. Não posso delegar a outro que faça por mim. Ou seja, cada ser humano e cada pessoa, olhando de maneira singular, de maneira bastante pessoal, nós somos como se fosse o resultado, diria que o fruto da relação de amor que existe entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, dessa vínculo de amor, desta relação de amor, surge a pessoa humana. Então, nós somos fruto desta relação. E nós devemos, ao longo da nossa vida, então, tomar consciência de que nós existimos somente para uma relação de amor com a Trindade Santa. Deus nos cria com essa finalidade, de vivermos unidos a Ele, de relacionarmos pelo vínculo do amor com cada pessoa da Santíssima Trindade e com esse Deus Trino. Claro que depois também essa relação que se estende nas nossas relações enquanto irmãos, enquanto filhos e filhas de Deus. Então, o sentido da nossa vida será encontrado a partir do momento que nós descobrirmos que fomos criados, que somos fruto de uma relação de amor da Trindade e somos chamados a essa relação de amor com ela. E que nenhuma outra pessoa pode estabelecer essa relação com a Santíssima Trindade. Eu não posso delegar a outra pessoa esta relação. Sou eu, e não posso transferir essa relação. E também esse vínculo relacional com a Santíssima Trindade é como se estivesse só eu e Deus. Ele é bastante pessoal e ele é único. Não é que Deus se envolve e se relaciona com todas as pessoas ao mesmo tempo, mas diante de Deus, cada um de nós temos aquele encontro. Eu e Deus, eu e a Santíssima Trindade. É como se esse encontro fosse pessoal. E por isso aqui, esse Deus que acolhe, que abraça, que abarca a cada um de nós de maneira singular. Então, essa relação, ela é feita por cada pessoa, eu e a Santíssima Trindade, e eu não posso delegar a ninguém que busque esta união, que busque esta relação com Deus. Depois ainda, no livro da Ascensão, um livro de espiritualidade nosso, São Justino vai dizer, por ser imagem e semelhança de Deus, o homem é intrinsecamente digno de louvor e estima, porque como imagem de Deus, deve ser santos e perfeito como é Deus Trindade. E desde a criação, cada ser humano é chamado à santidade. Ou seja, já que nós somos uma relação de amor, somos fruto de uma relação de amor da Santíssima Trindade e somos chamados a essa relação, e já que nós somos criados à imagem desse Deus que é santo, que é perfeito, também nós, ao longo da nossa existência, somos chamados a refletir essa imagem de Deus,
que é santo, ou seja, somos chamados à santidade, à perfeição. E cada pessoa também, de maneira pessoal, e na relação com a comunidade, com os membros da igreja, somos chamados a responder todos os dias no cotidiano da nossa vida, em cada ação que nós fazemos, esse chamado à santidade, a qual São Justino vai dar o nome de a união divina. Então, quando nós trilhamos o caminho de santidade, estamos buscando esta união divina. É este o fim, diria que o maior objetivo ao qual todo cristão, independente da vocação específica a qual ela abrace, precisa, diria que, colocar como meta, como horizonte, a caminhar em direção e em busca. Podemos passar, Douglas, para passar o próximo. E aí, então, nesta relação, qual é, para essa relação de união com a Santíssima Trindade, qual vai ser o referencial para nós? E aí, São Justino vai colocar que o referencial, o modelo de como nós devemos estabelecer essa relação com a Santíssima Trindade, vai ser justamente na Sagrada Família. Aí ele coloca também, na busca desta relação íntima com a Santíssima Trindade, teremos como um protótipo referencial a Sagrada Família, pois ela soube viver e buscar a comunhão com Deus. Então, neste mundo, ninguém conseguiu estabelecer um vínculo de profunda relação de amor, de intimidade, de união divina, quanto as três pessoas da Sagrada Família. E aí São Justino vai dizer que Jesus, Maria e José se torna esse referencial para unirmos a Deus nas nossas experiências de fé e nesse caminho em busca da santidade, de nos tornarmos imagem e buscarmos a semelhança de Deus. Aí ele vai dizer, na Sagrada Família há um relacionamento. Aí quais são esses relacionamentos existentes na Sagrada Família que se torna um referencial para buscarmos também estabelecer com a Trindade Santa? Há o relacionamento de filho de Deus, de mãe de Deus e de esposa de Deus. E nós vamos ver também, aqui já sabemos, o Filho de Deus, Jesus Cristo, de mãe de Deus, Maria Santíssima, e esposa de Deus, São José. E aí São Justino vai nos dizer também lá na Ascensão, e assim como na Sagrada Família, ao lado da pessoa e do relacionamento de filho de Deus, e ao lado da esposa e do relacionamento da mãe de Deus, nós encontramos em São José a pessoa e o relacionamento de esposa de Deus. Então, a relação que estabelece entre a Sagrada Família e a Santíssima Trindade é um relacionamento de filho, um relacionamento de mãe e um relacionamento de esposa de Deus. O pensador pode me passar para o próximo. Aí vem, então, agora o primeiro significado da nossa saudação. Então, já vimos como é que a Sagrada Família estabelece essa relação com a Santíssima Trindade, por meio de uma relação de alma-filha, alma-esposa e alma-mãe. Aí, então, São Justino vai nos dizer, nas nossas constituições, no número 8, o vocacionista é chamado a imitar a Sagrada Família na sua relação de alma-filha, de alma-esposa e de alma-mãe de Deus Trindade. A partir desse relacionamento, esse modo de relacionar com a Santíssima da Sagrada Família, se relacionar com Deus Trindade, nós também buscaremos estabelecer esse mesmo vínculo de união, esta mesma relação. E aí, quem é essa alma filha, esposa e mãe? Creio que já está bastante claro para nós, porque São Justino já foi, nas citações que apresentei de São Justino, já foi deixando bem claro. A alma filha encontramos em Jesus, a alma esposa em José e a alma mãe em Maria. Poderíamos até inverter essa ordem aí, a alma mãe, a alma filha, a alma esposa e a alma filha. Aí, mais uma vez, São Justino vai dizer, na Sagrada Família, encontramos as três relações supremas, do Filho de Deus em Jesus Cristo, da Mãe de Deus em Maria Santíssima e de esposo de Deus na alma de São José.
Essas relações de alma-filha, esposa e mãe não são as formas mais supremas, mais elevadas, perfeitas de relacionar-se com a Santíssima Trindade. Então, São Justino vai dizer que é esse tipo de relacionamento de alma-filha, mãe e esposa, a partir dessas três pessoas da Sagrada Família, está a relação suprema, máxima, perfeita, a qual nós devemos almejar e buscar no cotidiano também da nossa vida. E, de alguma forma, nós vamos ver depois como é que nós podemos estabelecer essa relação de alma-filha, mãe e esposa. Peça Douglas, pode passar o próximo. Então, Jesus, a alma filha. Por que Jesus é essa alma filha? Porque ele é o Filho de Deus. Isso é bastante claro para nós. Grandes novidades aqui. Ou seja, já sabemos, Jesus é o Filho de Deus, cremos nisso, professamos isso na nossa fé, e nós observamos que a própria Sagrada Escritura, se eu não me engano, me recordo aqui 2 momentos onde o próprio Deus vai declarar que Jesus Cristo é o seu Filho. Tanto lá no batismo de Jesus, feito por São João Batista, onde vai dizer, este é o meu Filho amado, escutai-o, e no momento da transfiguração, aonde também vai dizer, esse é o meu Filho amado. Aliás, no momento do batismo vai dizer, esse é o meu Filho amado, qual eu ponho todo o meu bem-querer, e na transfiguração vai colocar, este é o meu Filho amado, escutai-o. Então, Jesus, o próprio Deus afirma para nós e declara de que Jesus Cristo é o seu Filho. Depois, nós observamos também, no relacionamento de Jesus para com Deus Pai, de que ele se dirige a Deus, chamando de Abá. Como Abá, aí onde nós vemos a passagem onde ele diz, Abá, Pai, tudo é possível para ti, afasta-te de mim este cálice, porém, não o que eu quero, mas o que tu queres. Então, observamos também, da parte de Jesus, se dirigindo e reconhecendo Deus como seu Pai. Deus que reconhece Jesus como Filho, e Jesus reconhece Deus como Pai. A relação de Jesus para com Deus é a de um filho para com o seu pai. Depois, por que Jesus é essa alma filha? Porque enquanto filho foi sempre obediente e em tudo fez a vontade do seu pai. Ele mesmo vai nos dizer, entre tantas outras passagens, destaco essa aqui. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, observamos que Jesus, ao longo da sua vida, se coloca numa atitude inteira de obediência e de atenção à vontade do Pai, e toda a sua vida é doada, dedicada para cumprir tal vontade. Também podemos dizer que Jesus é essa alma-filha, porque Jesus, em sua relação de alma-filha, sempre esteve unido ao Pai, e o Pai a ele. Ele vai dizer, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Então, essa relação de profunda unidade, de profunda comunhão. E esse filho, Jesus, na sua relação de alma-filha com Deus Pai, esteve sempre unido, sempre unido. Podemos aqui dizer, ao contrário dali do que se apresenta na parábola do filho pródigo, que abandona o pai, que esquece o pai, aqui Jesus é esse modelo, esse referencial de como viver a relação de filho, sempre unido ao pai, sempre disposto a fazer a vontade dele, a inteira disponibilidade. Então, assim como Jesus, nós também somos chamados a estabelecer uma relação de filhos com Deus. E em tudo devemos ser obedientes a Ele e sempre fazer a sua vontade. A partir do batismo, como nós cremos, nos tornamos filhos de Deus. E já que pelo batismo nos tornamos filhos de Deus, a nossa relação deve ter como referencial, como modelo, a relação a qual Jesus, o Filho único do Pai, estabeleceu com Deus. É verdade que a nossa filiação em Cristo, em Deus, se dá por meio de Cristo. É uma filiação adotiva, a partir também de Jesus Cristo. Mas, já que fomos adotados como filhos e no batismo nos tornando filho dele,
de Deus Pai, a nossa relação também deve ser sempre tendo como referencial esta união, esta obediência, esta escuta também de Deus Pai. Pensador, pode passar o próximo. José, a alma esposa. Por que José é essa alma esposa? Porque assim como a esposa é submissa, coloquei aqui esse submissa entre aspas, a seu marido, e busca fazer sempre a sua vontade, também José foi submisso a Deus e sempre fez a vontade divina. Que coloco duas citações para a gente observar a Sagrada Escritura, essa submissão de José à vontade e aos planos divinos. Diz lá em Mateus, José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenou e recebeu em casa sua mulher. Nós sabemos que quando José descobre que Maria estava grávida, a vontade de José era de abandonar Maria, em segredo, porque era um homem justo, era um homem santo, não queria expô-la para não ser apedrejada, mas a sua vontade era de abandoná-la, de fugir. Entretanto, por meio do anjo, a vontade de Deus é revelada a José, e ele, então, a partir dessa revelação de Deus, ele volta atrás em sua decisão, ele retorna e acolhe Maria. Aqui observamos uma obediência, uma submissão da parte de José para com Deus. Depois, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Mais um exemplo aqui que nós observamos da obediência de José à vontade de Deus. José atendeu o chamado de Deus em acolher Maria como esposa e Jesus como seu filho. José acolheu e viveu para Jesus. Então, observamos aqui também essa alma esposa, sempre obediente, sempre submissa à vontade divina. Papa Francisco, aquele ano dedicado a São José, na carta ele ia colocando que José foi alguém que renunciou suas próprias vontades, seus sonhos e seus projetos para cumprir única e exclusivamente os sonhos, a vontade e o projeto de Deus. E os sonhos, os projetos e a vontade de Deus tornou-se os sonhos, o projeto e a vontade também de José. Pode passar para o próximo, Douglas? Aí tem essa frase aqui que São Justino vai colocar para nós a partir de São José. Aí diz, da Santíssima Trindade, você, aí São José, teve a vocação de atrair para acolher cada alma em sua família sagrada e crescer e nos formar ali, segundo Jesus e Maria, para então nos conduzir à união com as pessoas divinas. Ou seja, São Justino diz que a missão de José é acolher, atrair a cada um de nós e acolher cada um de nós no seu lar sagrado, no ambiente da Sagrada Família, para que ali, acolhidos também com ele, a partir da vontade e do modo de Jesus e Maria, ele nos formar, segundo o modelo de Jesus e de Maria, para então, a partir dessa formação, nos conduzir à união com a pessoa divina. Como nós observamos no início, o grande desejo de Deus e o grande chamado que Deus nos faz, e a partir do nosso carisma e espiritualidade, é a busca da união divina. São José aqui nos forma, nos acolhe no ambiente da Sagrada Família, nos acolhe no seu lar, nos forma por meio de Maria e também de Jesus em busca desta união divina. Então, cabe também para nós, assim como São José, em sua relação esponsal, ou seja, em sua relação de esposa com Deus, também nós somos chamados a estabelecer essa mesma relação de confiança e obediência para com Deus.
Podemos passar para o próximo. Agora vamos ver a Maria, a alma-mãe, como se dá essa relação da alma-mãe. Por que Maria é essa alma-mãe? Porque Maria acolhe e forma em seu ventre o Filho de Deus. Como diz também em São Lucas, eis que conceberá, está errado aí, no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Então, a palavra de Deus também vai afirmando para nós que Maria concebeu, deu à luz ao Filho de Deus. Então, por que essa alma-mãe? Porque ela é a mãe do Filho de Deus, forma dentro de si, acolhe dentro de si, dá, de certa forma, dá vida ali no sentido de que deixa ser gerado dentro do seu ventre, ganha forma, ganha carne, essa palavra, esse verbo de Deus. Então, ela se torna mãe. Depois, porque se dispôs, Maria, essa alma-mãe, porque se dispôs em sempre fazer a vontade de Deus. Ela une a sua vontade à vontade divina. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Deus a convida, escolhe para ela ser a mãe do Salvador e ela se dispõe, então, a assumir tal vocação, tal missão. E a sua relação, então, passa a ser uma relação de alma-mãe, de alma também do próprio Deus, já que Jesus Cristo é Deus encarnado. E aí, por que também Maria é essa alma-mãe? Porque a missão de Maria é formar as pessoas segundo o desejo de Deus, o ideal de Deus e o gosto de Deus. E São Justino também vai nos dizer isso, que Maria, ela assume, enquanto mãe de Deus, também ela assume a missão de formar não só Jesus, mas formar a cada um de vocês, a mim, a todos nós, segundo o desejo de Deus, o ideal de Deus e o gosto de Deus, como ela também foi ajudando, preparando e formando também Jesus Cristo. Podemos passar para o próximo? São Justino vai também nos dizer que a vocação de Maria é aquela de formar Jesus em cada pessoa e tornar cada pessoa não apenas santa, a ponto de ser como Jesus, mas também uma outra formadora de Jesus. Eis a vocação de Maria, a Virgem Mãe de Jesus, vocação que também se comunica a nós. Então, qual é a vocação primordial de Maria? Não é apenas formar Jesus, ter gerado Jesus, acolhido Jesus, ter deixado que o Filho de Deus fosse gestado dentro do seu ventre, mas é também de acolher a cada um de nós e formar cada um de nós de maneira pessoal para essa relação com a Santíssima Trindade. Formar Jesus em nós, deixar que Jesus também seja acolhido, formado, gerado dentro de cada um de nós. Assim como ela acolhe o próprio Deus dentro do seu ventre, ela também nos acolhe e nos ajuda, nos educa a acolher e deixar que Jesus seja, aqui entre aspas, gestado, gerado também dentro de cada um de nós, como foi dentro dela. E aí vai ter cada pessoa, aí a missão dela também não é tornar cada pessoa apenas santa, não é simplesmente fazer com que cada um de nós configuremos a nossa vida de Jesus, nos tornemos mais um cristão, ou seja, mais um Cristo. Mas, acima de tudo, também vai dizer que a missão de Maria é fazer com que nós também, além de acolhermos Jesus, configurarmos nossa vida, a vida do seu Filho Jesus, sermos também formadores de Jesus. A ajudar a Jesus também ser formado, gerado, gestado dentro da vida dos nossos semelhantes, aí no trabalho de evangelização e, acima de tudo, no trabalho de animação vocacional que nós somos chamados. Eis a vocação de Maria, Virgem, que é também, essa missão de Maria se comunica também a nós. Não é só tarefa e missão de Maria, gerar Jesus no outro, mas também nossa. Depois vai continuar São Justino dizendo: quem deseja saber qual é a obra mais pessoal de Maria no mundo dos viventes, descobrirá
que é aquela de formar as almas esposa de Deus, porque é tarefa da mãe, em relação ao filho, dar-se uma companheira como se fosse uma outra de si mesmo. Ou seja, a prolongação da mãe que, com ilimitada ternura, acompanhar o filho ao longo de toda a vida. Ou seja, qual é essa tarefa aqui? Qual é o desejo de Maria? Havia na cultura semítica de que a mãe ajudava também o filho e, de alguma forma, ajudava na preparação, na formação da noiva, da esposa que iria casar com seu filho. Ali nas bodas de Caná, é bonito a imagem que diz que Maria já se encontrava, o texto nos leva a entender que Maria já estava presente nas bodas de Caná antes de Jesus e dos discípulos chegarem. Ela vai à frente, a partir daquela cultura, para dizer de que ela ia sentar com a noiva, preparar, instruir, formar a noiva, para que ela pudesse conhecer bem o seu filho Jesus, o qual se tornaria o seu esposo. Então, Maria, ela tem essa missão também de formar, de preparar a cada um de nós, a cada pessoa, de tal modo que possamos acolher Jesus como nosso esposo. E ali nas bodas de Caná, se trata não de um casamento entre um homem e uma mulher, mas do casamento de Cristo, o noivo, com a sua esposa, a igreja. E nós, enquanto membros dessa igreja, todos nós vamos estabelecer também uma relação esponsal de esposa para com Cristo. Então, Maria é essa que nos educa, nos prepara, nos forma, segundo a vontade de Cristo. Ali nas bodas de Caná, ela vai dizer também ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. E aí, como a gente viu, a relação também de esposa é uma relação de obediência também a essa vontade do esposo. Porém, a missão de Maria não é simplesmente nos preparar para unirmos a Cristo numa relação esponsal, sermos a nossa alma ser uma alma esposa de Cristo, mas também que nós assumamos a missão de sermos uma prolongação na vida de Jesus, como se fosse uma mãe também de Cristo. Assim como a noiva se tornava uma prolongação, um prolongamento, diria que da presença materna na vida do filho, que a partir do momento que casa, deixa a casa e vai para conviver com a esposa de alguma forma seria a presença e o cuidado materno, diria que agora da mãe para com aquele filho. E aí, então, São Justino vai nos dizer, de maneira tão bonita, que de alguma forma nós também, quando acolhemos e buscamos essa relação de perfeita comunhão, de união com a Santíssima Trindade, aliás, com a pessoa de Jesus Cristo, de alguma forma nós nos tornamos como Maria. Somos uma presença também materna na vida de Jesus. Então, assim como Maria gerou Jesus em seu ventre, também nós somos chamados a gerar Jesus na vida do outro. Pode passar, Douglas, por favor? Em Maria encontramos as três relações. E aí São Justino vai dizer, embora a gente perceba que vamos encontrar a relação de alma-filha em Jesus, de alma-esposa em José, de alma-mãe em Maria, São Justino vai dizer que essas três relações a gente encontra de maneira suprema também em Maria. Em Maria se dar essas três relações, de alma-filha, esposa e mãe. Aí vai dizer, a Santíssima Trindade honrou e amou Maria com a sua eleição. Ela a escolheu como filha do Pai, esposa do Espírito Santo e mãe do Verbo encarnado. Então, em Maria, a gente percebe essas três relações, de filha, de esposa e de mãe de Deus. São Justino diz que toda pessoa que aspira à união divina deve unir-se a Maria. Se desejamos a união divina, se desejamos a santidade, devemos unir a ela, porque ela que viveu essa relação de profunda intimidade a partir desses três modos de relacionamento com Deus, ela, mais do que ninguém, pode nos ajudar, nos formar, nos orientar para estabelecermos essas mesmas relações com a Santíssima Trindade. O pensador pode passar? Então, esse é o nosso primeiro significado da nossa saudação. Estamos desejando que, quando eu digo Jesus, Maria e José, estou desejando que a nossa relação com
com a Santíssima Trindade, seja espelhada a partir da relação de alma filha em Jesus, de alma esposa em José e de alma mãe em Maria. Agora vamos ver um segundo significado da nossa saudação. Observamos ali, então, dentro da Sagrada Família, a figura de um pai, de uma mãe e de um filho. Até coloquei a ordem inversa aqui no slide. Mas encontramos ali, quem é Jesus dentro da relação familiar, da Sagrada Família? Não apenas filho, não apenas o filho de Maria e de José, mas, acima de tudo aqui, um vocacionado, o vocacionado do Pai, que escuta, aí Jesus é esse o vocacionado do Pai, que escuta o chamado divino e responde fielmente até o fim à missão que lhe é confiada. Jesus, então, da Sagrada Família é o filho, o vocacionado do Pai, esse vocacionado que é capaz de escutar o chamado de Deus, de descobrir a missão que Deus lhe confia e ser fiel a essa missão até o fim. Esse vocacionado, Jesus, dentro da Sagrada Família, soube escutar a voz do Pai, foi orientado por ele e em tudo fez a vontade do Pai Celestial. Depois observamos, então, Maria. Quem é Maria? Não apenas a mãe de Jesus, mas, acima de tudo, a mãe do vocacionado de Deus, Jesus Cristo. E essa mãe do vocacionado de Deus, Jesus Cristo, gerou o vocacionado do Pai em seu ventre e o amou. Maria é essa mãe que gera os vocacionados, as vocacionadas do Pai e ama. Como nós vimos antes, também Jesus é essa que nos acolhe, que forma, que nos educa. Não só a Jesus, mas que acolhe cada um de nós que somos seus vocacionados, e somos vocacionados e vocacionada do Pai. Ela forma, nos educa, gera tantas outras vocações também para Cristo. Ela que educou e ajudou o seu filho, ou seja, o vocacionado, a escutar e responder ao chamado de Deus. Maria teve um papel de suma importância enquanto mãe das vocações, enquanto mãe do vocacionado, em ajudar a Jesus a perceber o chamado de Deus, a escutar esse chamado de Deus e a responder a essa interpelação. É uma mãe que incentiva, que estimula o seu filho. Observamos Maria em tantos outros momentos ajudando Jesus a dirigir-se ao Pai, como, por exemplo, no momento no momento da apresentação, ela que vai apresentar o seu filho no templo com um ato de gratidão e de consagração. Depois, Maria que no momento ali, em outra fase, quando Jesus aos 12 anos, vai também junto com José para celebrar a Páscoa no templo de Jerusalém, onde tem a perda de Jesus, depois o encontro com os mestres, com os doutores da lei. Observamos essa Maria que participa também na formação, na educação, na animação vocacional desse vocacionado. Depois, Maria acompanhou o vocacionado Jesus em sua missão do ventre até a cruz. Foi mãe desse vocacionado em todas as fases, em todos os momentos da vida. Podemos dizer, uma grande mãe das vocações, uma grande animadora vocacional, que acompanha em todas as fases, não apenas na fase do despertar, não apenas na fase inicial, mas até o último instante, Maria acompanha o vocacionado do Pai. Hoje, por coincidência, por providência divina, nós estamos celebrando Nossa Senhora das Dores, onde apresenta ela, a Mãe de Deus, aos pés da cruz, também ali firme e forte, fiel à sua missão, até o último instante, e também fiel enquanto discípulo. Depois, José que não é simplesmente o pai de Jesus, mas o pai do vocacionado Jesus, que acolheu o vocacionado como seu filho, educa, tem zelo, acolhe como seu próprio filho e ama esse filho, ama esse vocacionado. O educou e formou na fé, o incentivou a escutar e responder ao chamado de Deus em sua missão de Salvador. Então, observamos também essa colaboração de José, e José que assume esse papel de pai
do vocacionado Jesus, e podemos dizer hoje pai de todas as vocações. Pode passar, Douglas, o próximo. Como Maria e José acolheram e acompanharam o vocacionado de Deus, Jesus, assim também, para São Justino, ele vai dizer que os religiosos vocacionistas têm a missão de serem um pai para as vocações. Nós, dentro do nosso carisma e espiritualidade, nós assumimos o lugar de José. Nós temos que ser um pai para todas as vocações. E que as religiosas, vocacionistas, as irmãs, têm a missão de serem uma mãe para as vocações. No filme, quem já teve a oportunidade de assistir, observamos São Justino, quando aquelas jovens procuram e diz que gostariam também de consagrar a vida pelas vocações, de continuar aquele trabalho de ajudar as vocações. Quando manifestam isso, São Justino expressa lá: agora sim, nós já temos os pais e as mães para as vocações, que vai acolher, que vai formar, que vai educar, que vai animar e que vai acompanhar em todos os momentos. Então, os religiosos se tornam um pai para as vocações, a exemplo de José, e as irmãs uma mãe para as vocações. E nós, cada um de nós, e aí nós vocacionistas para com os vocacionados e vocacionadas, independente da vocação, aqui nós nos encontramos na pessoa de Jesus. Os vocacionados têm a missão de ser filho de Deus, e para isso precisa ser acolhido, amado e ajudado a escutar e responder ao chamado que Deus lhe faz. Então temos o pai e a mãe que vai acolher esse vocacionado Jesus, cuidar. E cada vocacionado é chamado a responder à sua vocação, estabelecer uma relação para com Deus, da mesma forma que Jesus. Então, encontramos aí o pai e a mãe, que cuida, que zela, que forma e que gera as vocações para a igreja. Pode passar, Douglas, o próximo? Então, a gente concluindo, o que desejamos quando saudamos Jesus, Maria e José? Então, no primeiro lugar, nós desejamos que a vida do outro em sua relação com Deus seja com uma relação de alma-filha em Jesus, de alma-esposa em José e de alma-mãe de Maria. Quando eu encontro Padre Danilo, quando Douglas ou qualquer irmão que a gente encontra na paróquia, Jesus, Maria e José, eu estou desejando a ele que a tua relação com Deus seja similar, tenha como referencial essa relação de alma, filha, mãe, esposa, como estabeleceu as pessoas da Sagrada Família. Essa é a primeira coisa que nós desejamos, o Jesus, Maria e José, a quem nós saudamos e, ao mesmo tempo, recebemos, diria que essa mesma espiritualidade, essa mesma missão, essa mesma tarefa e responsabilidade na vivência da minha fé. E o segundo lugar, quando saudamos alguém com Jesus, Maria e José, que nós, a exemplo de Maria, sejamos uma mãe capaz de acolher e acompanhar as vocações, e que, a exemplo de José, sejamos um pai para todas as vocações, por junto ali, a fim de ajudá-las na descoberta e vivência do chamado de Deus. Então, aqui, nessa saudação, eu estou desejando: seja um pai para as vocações, seja uma mãe para as vocações, acolha, cuide, sustente, forme, eduque essas vocações. E também um outro desejo algo que nós desejamos é de que, a exemplo de Jesus, sejamos vocacionados, capazes de escutar o chamado de Deus, responder com alegria e ser fiel à vocação, missão que Deus nos confia. Então, nessa saudação, a gente também deseja que o outro seja, de fato, um vocacionado fiel à sua vocação e missão. Desejo que o outro descubra e viva bem essa vocação. Pode passar, Douglas, por favor? Com a nossa saudação, desejamos também uma dupla missão. Então, já vimos esses dois significados, e agora qual é a missão? Primeiro, desejamos que o outro
e eu, enquanto vocacionados, descubra a sua vocação, ou descubramos a nossa vocação e sejamos fiéis a ela. Também eu transmito essa missão na saudação. Jesus, Maria, José, Daniel. Estou desejando que Daniel também possa descobrir e viver bem a sua vocação. E essa troca mútua. Depois, uma outra missão que nós abraçamos com essa saudação é de que o outro seja, e que eu também seja, ao receber essa saudação, um animador, uma animadora vocacional. Ou seja, um verdadeiro pai e uma verdadeira mãe para as vocações. Ou seja, que sejamos verdadeiros animadores e animadoras vocacionais. E sermos animadores e animadoras vocacionais que assumem para com as vocações o lugar de pai e de mãe, como Maria e José acolheram esse lugar de pai e de mãe para o vocacionado do Pai, Jesus Cristo. Pode passar, é o último. Jesus, Maria e José. Então, conclua aí. Não sei se há alguma dúvida, se há algum comentário. Vamos lá, minha gente. Podem lançar as perguntas. Não se preocupe, o Padre Valério está ansioso para responder vocês. Ansioso não, mas piscando estou. Que é fruto da ansiedade. Estou brincando. Algumas pessoas já até viram, né? Passei o ano passado nas visitas com as EVP e as apóstolas, a gente acabou também refletindo um pouco sobre esse significado da nossa saudação. Tem um comentário, padre, que eu achei muito interessante, eu gostaria de lê-lo. Interessante será uma esposa de Deus, relação com a Santíssima Trindade. Único Deus em três pessoas, agindo de forma diferente com o mesmo fim. O senhor poderia, Padre Valério, discorrer um pouco mais sobre isso? Acho que seria importante deixar esse ponto latente com as pessoas. Deixa eu só encontrar o comentário que você leu aí. É o de Maria Oliveira. Ser esposa de Deus, relação com a Santíssima Trindade, único Deus em três pessoas. Deixa eu só ler aqui. Sim. Creio que aqui, como a Santíssima Trindade, são três pessoas distintas, e essas três pessoas distintas formam uma unidade, não uma uniformidade. Também a nossa relação de alma esposa para com a Santíssima Trindade, que cada um de nós vamos estabelecer, vai ser também de maneira muito pessoal. Como a gente viu logo no início, essa relação com a Santíssima Trindade, ela é única e pessoal com Deus. E cada um vai ter essa forma de viver essa relação responsável com a Santíssima Trindade, a partir da vocação específica que nós abraçamos, a partir também da história de vida que cada um de nós temos, carregamos, e a partir também da experiência, o modo como nós nos relacionamos com Deus, a partir dos carismas, das espiritualidades, das expressões de fé que cada um de nós temos. Então, pelo comentário aqui, essa relação com a Santíssima Trindade, único Deus entre as pessoas, também que agindo de forma diferente, como nós também agimos com a Santíssima Trindade de maneira diferente, porém nessa plena comunhão e nessa unidade. Creio que também para Maria Oliveira, acho que é até Fátima, né? Se eu não estou enganado, deve ter compreendido. Mais alguém? Alguém quer... Pode até fazer um elogio, gente. Palestrante é bom. Aí agora ficou mais fácil, né?
Porque, assim, foi tão claro. Sua bênção, Padre Valério. Foi tão clara, né, a explicação dele. Amém. Que nem nos deixa, assim, para fazer uma pergunta. Foi muito, muito aberto mesmo. Boa noite, Jesus Maria José. Jesus Maria José, farmácia. É super fascinante, padre, quando você coloca, né, com referência essa intimidade entre as três pessoas e que nos leva a essa reflexão, né, quando a gente discorre, né, essa alma filha, alma esposa e alma mãe, e que a gente possa, né, buscar, né, esse fim que é justamente essa união divina. Muito bem colocado. Muito bom, que a gente possa, né, usar isso, né, na nossa vida diária, né, sobretudo no grupo, né, no nosso Instituto, né, das Apóstolas, que a gente possa, né, levar para as pessoas essa união entre as três pessoas. E nos ajuda também nesse colóquio da nossa vida, porque a gente também tem que aprender a se relacionar. Como esposa em casa, como filha da igreja, mas ao mesmo tempo capaz de ir lá na igreja você também ser essa que você não quer só aprender, mas você quer também ensinar, você quer levar aquilo que você já sabe. Não ser apenas Porque o giz, que puxa a água, mas não deixa cair, né? Nem como uma pedra que não absorve nada. Mas é verdade. Né? De receber, porém transmitir, que Maria foi essa. Ela recebeu o Filho de Deus, mas ela levou esse filho e esteve presente como mãe até na hora da morte. Verdade. Ou da ressurreição. Né? E essa troca ela deve ser prazerosa quando você coloca, né? Não só em receber, mas também dividir, né, os talentos, né, que a gente recebeu. Espalhar, semear. Sem dúvida. Divulgar. Muito bom. Maravilhoso. Nós observamos em Maria essa grande animadora vocacional, zelosa de todo um caminho vocacional. A gente vê Maria que, enquanto não apenas, aqui talvez o nosso olhar não é único e exclusivamente enquanto mãe, mas enquanto uma animadora vocacional, que acompanha todas as fases da vivência de uma vocação, de descoberta, vivência e tal. E creio que nós, como Maria também, nós em São Justino diz que ela não apenas ela acolhe e forma o vocacionado do Pai em seu ventre, mas ela também nos forma para sermos também geradores de outras vocações. Creio que nós também precisamos, ao olhar para Maria, e enquanto animadores e animadoras vocacionais, ser essa presença constante. Talvez é uma das falhas nossa, enquanto animadores vocacionais, e aqui na EVP, apóstolas, oblatos, paroquiano, nós, religiosos vocacionistas, nós não podemos restringir o nosso serviço, cuidado e zelo pelas vocações apenas na fase do despertar e da descoberta, mas na vivência. Quantos casais, quantas famílias hoje precisam também de um incentivo, de um estímulo para perseverar na fidelidade a essa vocação? Não só os casais, como os padres, os consagrados, até que ponto nós, enquanto pais e mães das vocações, nós acompanhamos, estimulamos essas vocações para com que persevere com fidelidade. Continuo motivando a essas pessoas que já descobriram a vocação, estão vivendo, a perseverarem com alegria, encontrar diariamente motivações para perseverar com fidelidade, esse sim dado um dia ao Senhor. Esse sim que precisa também ser dado todos os dias. Observamos na festa de hoje, Maria está lá, no final, aos pés da cruz. Fiel à missão que o Pai me confiou de ser mãe e também discípula de Jesus, eu vou até o fim. Interessante observar que talvez em outras pessoas estariam prostradas aos pés da cruz,
desesperadas, fazendo escândalo diante da morte de Jesus, mas ela não, está de pé, firme, confiante no meio da dificuldade, sabendo, Deus tem uma resposta para tudo isso. Algo Deus há de fazer diante de tudo isso. Aqui talvez como aquela animadora vocacional que aos pés da cruz está dizendo, filho, confiança em Deus. Vamos confiar. Se és filho de Deus, não desista. Esse mesmo papel diante das cruzes que nós encontramos, das dificuldades, das incompreensões que nós enfrentamos na vivência da nossa vocação, precisamos, enquanto essa mãe e pai das vocações, estar aos pés desses vocacionados. Perseverança, não desiste. Deus dará uma resposta. Deus não deixará que essa vocação e que essa missão seja derrotada, destruída, de maneira nenhuma. Creio que essa tarefa também nossa, enquanto animadores vocacionais, diante das crises pessoais, quanto também das pessoas com quem nós acompanhamos, continuar ali. Estou aqui, vamos acreditar, vamos confiar. Algumas pessoas levantaram a mão. Mais alguém? Acho que essa força de Maria, que assim, é um evangelho que, para mim, é difícil escutar. Maria aos pés da cruz, a hora da morte de Jesus e a posição de Maria. Então, naquela hora, ela estava também como a esposa do Divino Espírito Santo e como um pai, né? O casal está sempre se comunicando. Eu acho que naquela hora o Espírito Santo deve ter infundido em Maria a esperança que Jesus ia ressuscitar, porque ver o seu filho inocente, Sim. saber que seu filho era o próprio Filho de Deus e tão cruelmente ser crucificado, maltratado, e Maria se pôs ali, eu acho que ele também é uma resposta de Maria como esposa. Esse esposo dela estava animando, de uma certa forma, dando a ela a confiança de que Jesus iria ressuscitar. Sim. É bonito ver essa confiança também de Maria na sua relação com Deus. Eu sei que Deus, eu fico imaginando assim, até hoje na hora da celebração, fico imaginando Maria assim, esse Deus que um dia me deu esse filho, que gerou esse filho dentro de mim e que eu tenho certeza que é filho de Deus, ele não geraria esse filho dentro de mim, não enviaria esse Salvador como eu e todas as gerações antepassadas aguardavam para ter esse fim drástico, para ser derrotado em uma cruz. E eu imagino Maria ali de pé, aos pés da cruz, dizendo, vou aguardar a resposta, vou ver qual é o desfecho que Deus tem para tudo isso. Não vai terminar aqui. E é interessante que mesmo depois da morte de Jesus, do sepultamento, Maria aguarda confiante. Ainda uma resposta de Deus. Quando Jesus ressuscitado aparece lá em Pentecostes com os apóstolos, Maria estava junto, animando, sustentando esses outros vocacionados. Não só o seu filho esteve até ali no final, mas ela continua aguardando. Deus há de dar uma resposta. Eu vou esperar. A promessa de Deus era de que esse Cristo seria o nosso Salvador, é o autor da vida. Então, mesmo diante daquela realidade aparente de morte, ela persevera, espera, está ali de pé, dizendo qual vai ser o último desfecho de todo esse enredo, diria que da história da salvação. É bonita essa... É o que Abraão experimentou com seu filho Isaac, né? Sim. Deus deu o filho da promessa e agora ele não tomou. Aquele gatinho, a cara do gatinho não lembra assim, ganhando o povo nesse negócio. Danilo está perguntando o que aí?
creio que o nosso objetivo com essa explanação é que, a partir de hoje, quando a gente disser Jesus, Maria e José, a gente não diga assim, Jesus, Maria e José, simplesmente como um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Embora a gente deve desejar bom dia, boa tarde, com o desejo mesmo de que seja um bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Mas que se desejar Jesus, Maria e José, que seja um ato de fé, como eu disse no início desse momento de formação. É um ato de fé. É uma missão que eu também transmito. É um desejo profundo de que o outro possa encontrar o caminho da santidade, possa viver essa relação de profunda união, intimidade com a Santíssima Trindade. Então, o nosso objetivo é esse. Por que Jesus, Maria e José? Por quê? É só falar o nome das pessoas da Sagrada Família? Não, tem tanta espiritualidade, tem tanto, diria que, mensagem profunda por trás dessas 3 palavras que pode nos envolver. E creio que quando nós desejamos ou recebemos o Maria e José com coração, com desejo, nós podemos, sim, estimular um ao outro nesse caminho de santidade, nesse caminho também de animadores vocacionais e de vivência com alegria e fidelidade à própria vocação. Então, o nosso objetivo com essa formação é justamente esse, que não seja Jesus, Maria e José. E aqui na comunidade paroquial, e como eu tenho passado, quando eu chego na sacristia e alguém da comunidade que diz bom dia, eu digo Jesus, Maria e José. Não respondo nem um bom dia, nem uma boa tarde, porque temos algo tão bonito, por que não desejar, por que não nos saudar com isso? George, obrigado pela presença. Ô, Padre Valério, Maria José. Alegria tê-lo conosco, viu? Gostaria só de agradecer e tecer algumas pequenas palavras, né, desde todo o processo que a gente vem acompanhando da escola, né, justiniana, perceber a riqueza, né, a profundidade desse grande santo homem, que para mim o maior e o mais significativo milagre nesse processo da vida de São Justino, que a Igreja teria como reconhecê-lo, seria justamente seus ensinamentos, diante da profundidade da riqueza, né? Desde Padre Danilo, Padre Musella, né, semana passada. Quão profundo, tão pouco tempo, uma pessoa com a saúde debilitada nos deixou essa riqueza. De fato, um grande místico, né? Aquilo que eu acredito que a Igreja, além de ter dado a ele patrono das vocações, que para mim foi uma riqueza, né, para a congregação e para a Igreja como um todo, deve logo o considerá-lo doutor da Igreja, justamente por conta de tudo isso. E numa simples saudação, né, como ele idealizou, transmitir para a gente essa riqueza. Então, obrigado, né, por toda essa explanação que você fez hoje para a gente, né? Com certeza abre horizontes da gente perceber que não é tão somente dizer 3 palavras, mas a riqueza e a profundidade que existe nelas, né? Nos fazer remeter e a pensar na vocação nossa, como também na vocação dessas 3 pessoas que são exemplo de vocação para todos nós, né? A pessoa da Sagrada Família. Então, gratidão. Parabéns pela idealização da escola, que com certeza nos enriquecerá muito ainda nas próximas aulas que estarão por vir. Obrigado, Zé Marizé. Obrigado por tua participação, tua colaboração. De fato, a vida de São Justino, e você que conhece também, o quanto que nos ajuda. Aqui, quando a gente estuda um pouco, conhece um pouco a vida de São Justino, não tem como a gente não sentir o desejo de ser santo. Ele está lá no canto, ó. Estou vendo aqui. Além da relíquia de primeiro grau que está lá guardada comigo. Sim, que bom. Então, não tem como a gente não sentir o desejo também de buscar a santidade, de buscar essa união divina.
São Justino coloca a santidade como algo tão saboroso e algo próximo ao alcance de cada um de nós. O bonito de São Justino é que ele coloca a santidade não como algo distante, alto por demais para ser alcançado, buscado, mas algo próximo. E algo que é vivido no dia a dia, na rotina do nosso dia. De cada detalhe que nós fazemos. Todos os dias levantamos para fazer uma série de atividades, de serviços. Nessas atividades diárias. Então, é bonito a gente perceber esse modo de apresentar a santidade por São Justino, esse grande modelo, como disse, uma glória para a igreja. Padre Albino, no primeiro dia, na biografia de São Justino, lembrava que no dia que São Justino nasceu, um padre que estava doente e tal, e que Nossa Senhora aparecia esse padre, dizia que naquele dia estava nascendo na cidade de Pianura uma criança que seria uma glória para a igreja. E que, de fato, conhecendo a vida de São Justino, não tem como a gente negar essa afirmação. De fato, é uma glória para a vida da igreja. Quem conhece diria que os seus escritos, a sua história, percebemos que foi uma glória. Então, creio que se não tem, Douglas, se não tem mais ninguém, nenhum comentário. Acredito que podemos correr para os nossos finalmente. Então, nosso obrigado ao Padre Valério, que conduziu esse quarto encontro da Escola Justiniana para cada um de nós. Nosso muito obrigado, que Deus te abençoe e conserve sempre mais com esse amor pelas vocações, que apaixona também a cada um de nós, e que siga perseverando, sendo luz, sendo caminho de santidade para nós cristãos. Padre, por favor, conduza-nos à bênção final, para a gente poder encerrar o encontro. Então, só estou em dúvida, que estava procurando qual era não sei se você tem aí, Douglas, só para a gente apresentar qual é o próximo tema. Eu confesso que eu não esqueci de abrir aqui, esqueci. Eu não tenho aqui. Irmão depois Danilo, você tem aí, irmão? Eu esqueci de pegar aqui só para... Enfim, na próxima... Estou pegando. Nos outros eu procurava sempre, e a gente teve que alterar a sequência. Danilo chegou, o avião chegou, né? Então, motivo, a gente já estamos no quarto, só faltam 6, gente, perseverança. O próximo é a santificação do tempo. Isso, que é um outro tema muito bonito. Então, vai nos ajudar bastante. O próximo, e é o Padre Jonas, que vai estar nos ajudando nessa reflexão da santificação do tempo. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção toda poderosa do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Deus abençoe a todos. Gratidão. Amém.